Viva a cultura, viva o letramento cultural. Neste vídeo iniciaremos a história de José do Egito, uma história que data de 1700, 1600 anos antes de Cristo, 3700, 3600 anos para trás em relação a nós. Gênesis capítulo 37. Sonhos de José. Jacó se estabeleceu no país cananeu, a terra em que seu pai havia residido. A ancestralidade de Jacó, Isaque e o patriarca maior do povo hebreu, Abraão. Esta é a história de Jacó. José tinha 17 anos e pastoreava o rebanho com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bala e Zelfa, mulheres de seu pai, e trouxe a seu pai mais informações sobre seus irmãos. Os irmãos de José eram trapaceiros no trabalho imposto por Jacó a eles. Jacó designava trabalhos para os irmãos de José executarem, mas eles não executavam, trapaceavam. Por isso, as mais informações que José levava para o pai em relação ao trabalho não executado ou mal executado pelos seus irmãos. Jacó, preferia José entre seus filhos, porque ele havia nascido em idade avançada. Ele lhe fez uma túnica com mangas. Seus irmãos, ao ver que seu pai o preferia entre os irmãos, ficaram com rancor contra ele e se negavam até a cumprimentá-lo. Olha aí os traços iniciais da inveja. José teve um sonho e o contou aos irmãos, que o odiaram ainda mais. Disse-lhes, olha a ingenuidade de José: escutai o que sonhei. Estávamos no campo amarrando feixes, quando meu feixe se levantou e se mantinha de pé, enquanto vossos feixes ao redor se prostravam diante do meu feixe. Seus irmãos replicaram: pretendes ser nosso rei? Pretendes ser nosso senhor? E por causa dos sonhos que lhes contava, o rancor deles aumentava mais ainda. José teve outro sonho e o contou aos irmãos. Tive outro sonho. O sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, seu pai o repreendeu. O que é isso que sonhaste? Será que eu, tua mãe e teus irmãos vamos nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos tinham inveja dele, mas seu pai conservou o assunto na memória. Seus irmãos tinham inveja dele, mas seu pai conservou o assunto na memória. Os irmãos de José ficaram enraivecidos em relação a ele, mas Jacó, o patriarca da família, o mais sábio, ficou com aquele assunto na memória e só meditando. Esse rapaz tem alguma coisa diferente. Ele não contaria isso por soberba, até porque ele é muito dedicado às tarefas que eu imponho a ele. José era muito bem disposto para o trabalho. Veremos isso no decorrer da história. Avancemos. Seus irmãos se transferiram a Siquém para apacentar o rebanho de seu pai. Israel disse a José: teus irmãos estão pastoreando em Siquém, quero enviar-te para lá. Ele respondeu: estou aqui. Olha só a disponibilidade para o trabalho de José. A disponibilidade e o pronto emprego de José para o trabalho. Disse-lhe: vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho e traze-me notícias. Então o enviou do vale de Hebrom e ele se dirigiu a Siquém. Um homem o encontrou perdido pelo campo e lhe perguntou o que procurava. Ele disse: procuro meus irmãos. Peço-te que me digas onde meus irmãos pastoreiam.
José foi ao local designado pelo pai, não encontrou os irmãos trabalhando, porque eram trapaceiros, então José ficou vagando pelo campo. Ficou andando errantemente, sem destino, procurando aqui, acolá, ali, e não encontrou os seus irmãos. O homem lhe respondeu: partiram daqui. Eu os ouvi dizer que iriam a Dotã. Olha a desobediência dos irmãos de José em relação ao trabalho imposto por Jacó. José foi atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. Quando eles o viram à distância, antes que se aproximasse, tramaram sua morte e comentavam: lá vem o sonhador, aquele que fica falando os seus desejos, os sonhos, aquele que quer mandar em nós, aquele que quer ser o nosso maioral. Vamos matá-lo. Vamos jogá-lo numa cisterna. Depois diremos que uma fera o devorou e veremos para que servem esses sonhos. Olha a ira provocada pela inveja, fruto da indignação dos irmãos de José em relação a ele, em relação à virtude dele. Lá vem o sonhador, vamos matá-lo e jogá-lo numa cisterna. Depois diremos que uma fera o devorou e veremos para que servem seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, disse-lhes, tentando livrá-lo das mãos deles: não cometamos homicídio. E Rúben acrescentou: não derrameis sangue, jogai-o nesta cisterna aqui no deserto, mas não ponhais as mãos sobre ele. Era para livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo a seu pai. José vendido ao Egito. Quando José chegou onde estavam seus irmãos, eles lhe tiraram a túnica de mangas que vestia, o agarraram e o jogaram numa cisterna. Era uma cisterna vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando o olhar, viram uma caravana de ismaelitas que transportavam em camelos goma aromática, bálsamo e resina de Galaade para o Egito. Judá propôs aos irmãos: o que ganhamos matando nosso irmão e jogando terra sobre seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos as mãos sobre ele. Afinal, é irmão nosso, de nossa carne e de nosso sangue. Os irmãos aceitaram. Ao passar alguns mercadores madianitas, pegaram seu irmão, o tiraram da cisterna e venderam José aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Estes levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, vendo que José não estava na cisterna, rasgou as vestes e voltou-se contra os seus irmãos e lhes disse: o rapaz não está aqui, e agora? Para onde eu irei? Eu tenho que dar conta dele ao meu pai. E agora, o que vai acontecer comigo? A culpa. Eles pegaram a túnica de José, degolaram um cabrito, empaparam a túnica em sangue e enviaram a túnica com manchas para o pai dele, com este recado: encontramos isto. Olha e vê se é ou não a túnica de seu filho. Ele, ao reconhecê-la, disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o devorou, despedaçou José todinho. Jacó rasgou as vestes, cingiu-se com pano de saco e por muitos dias fez luto por seu filho. Seus filhos e filhas foram consolá-lo, mas ele recusou o consolo, dizendo: descerei ao túmulo em luto por meu filho. Até na hora do luto, Jacó demonstra total preferência a José em relação aos outros irmãos. Seu pai o chorou. E no Egito, os madianitas o venderam a Putifar, ministro e chefe da guarda do faraó. Putifar comprou José. Putifar era ministro de estado do faraó.
E vamos para o capítulo 39, mas aí a história é para um outro vídeo. Avancemos.